Olá, amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta hora. Estou trazendo uma palavra para todos. Quero falar sobre cidade de refúgio. Você já ouviu falar sobre cidade de refúgio? Bem, eu vou falar sobre cidade de refúgio, explicar para você. Cidade de refúgio foram as cidades que Moisés criou antes de morrer e Josué criou logo depois que eles entraram na terra de Canaã. Por que essas cidades de refúgio? Cidade de refúgio era o lugar para onde uma pessoa deveria se refugiar depois de ter cometido um crime culposo. Isto é, um crime culposo, especialmente um assassinato, é quando acontece sem a intenção de matar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Na lei de Deus, o sexto mandamento é: não matarás. E a justiça de Deus é perfeita, é clara. E quando Deus estabeleceu esta lei, que vinha com uma consequência. No tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Então aquela pessoa que matasse alguém, ela seria morta. E eu vou explicar por quê. A lei de Deus expressa no Antigo Testamento a respeito da santidade do sangue era bem explícita. O derramamento de sangue humano poluía a terra na qual os filhos de Israel viviam, no meio da qual residia Deus também. E só podia ser expiado com o sangue daquele que derramou. Portanto, no caso de um assassino, o sangue da sua vítima era vingado e a lei de vida por vida era cumprida quando o assassino, sem falta, era morto pelo vingador do sangue. No entanto, no caso de um homicida não intencional, o que na nossa lei é chamado de crime culposo, quando há intenção de matar, é doloso, e quando não há intenção, é culposo. Mesmo assim, mesmo que fosse culposo, sem a intenção, era vida por vida. Mas Deus, na sua justiça, Ele determinou que Moisés criasse cidades de refúgio, para onde um assassino culposo, que cometeu acidentalmente um homicídio, deveria se refugiar. E ali ele seria protegido naquela cidade.
do vingador do sangue. A lei de Deus era implacável. Não matarás. Este é o 6º mandamento. Essa é a justiça de Deus na época da lei. Isto porque o salário do pecado é a morte. Neste caso, um assassino intencional era morto. E aquele que, mesmo não intencional, poderia ser morto, se estivesse fora de uma cidade de refúgio. Então Moisés, antes de morrer, ele criou 3 cidades de refúgio a leste do Jordão. Estas cidades foram Bezer, Ramote e Golã. E Josué criou mais 3 cidades no lado oeste do Jordão: Hebrom, Siquém e Quedes. Todas estas cidades eram dos levitas, mas especialmente Hebrom era do sumo sacerdote. Já vimos por que foram criadas: para que as pessoas se refugiassem quando chegavam à porta daquela cidade, fugindo de um vingador de sangue. Essa pessoa expressava ali a sua intenção, o que aconteceu, e ela era acolhida. Ela deveria ficar naquela cidade, sem sair de lá, até a morte do sumo sacerdote, porque fora da cidade de refúgio, ele poderia ser morto pelo vingador de sangue. Mas veja, Deus, na sua justiça, criou a cidade de refúgio. Deus é justo em todos os seus caminhos, diz a Bíblia. No Salmo 91, veja o que diz. Isto é a cidade de refúgio. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Agora eu quero trazer você para o nosso tempo, o tempo da graça. Nós não estamos vivendo debaixo da lei. Sim, a lei moral de Deus deve ser cumprida. Toda a lei. Mas hoje nós não temos mais pena de morte. Os crimes são julgados pela lei do país onde nós vivemos. Cada país tem o seu código penal. Nosso Brasil tem o Código Penal também, que coloca os crimes, tudo aquilo que é crime. Toda quebra de lei é crime. Portanto, o Código Penal ele deve cobrir todas as quebras da lei. Nós temos a lei de trânsito, nós temos outras leis que devem ser cumpridas. Cada uma delas tem a sua pena, mas nenhuma tem a pena de morte. Há alguns países que ainda têm pena de morte. Alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes nós vemos acontecer a pena de morte. Mas hoje, todos nós nascemos pecadores. E como disse em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Onde está a nossa cidade de refúgio hoje? Nossa cidade de refúgio é Jesus Cristo, porque Ele pagou já
pelos nossos pecados. Eu diria que de uma forma muito especial, mas muito especial de verdade. Cada igreja cristã que prega o evangelho autêntico, o evangelho sem mistura alguma, o evangelho na sua essência, é uma cidade de refúgio. É um lugar para onde os pecadores que se encontram com Jesus se refugiam e recebem consolo, conforto. O mundo precisa saber que há um refúgio, um esconderijo seguro, para que não seja pego e pague por todos os seus pecados. Por quê? Jesus já pagou. E Deus pode condenar você pelos seus pecados se você não entrar na cidade de refúgio, que é Jesus. Então, eu estou deixando esta mensagem para dizer para você que Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. Em Jesus você pode confiar. Se você está preso, Jesus te liberta. Se você está doente, Ele cura. Se você está sofrendo, Ele te abençoa e faz com que você sinta a paz que só Ele dá. Quem é Jesus? Veja quem é Jesus. Este é Jesus. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele em Deus toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações, lanças dormitem, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha me atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, a brisa do seu divino poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Deus te guarde.